Olá! No TCE Notícia desta semana, vamos falar sobre o primeiro curso de educação à distância elaborado pela Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado. O curso básico de Planejamento e Orçamento Público tem o objetivo de capacitar os funcionários e promover uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. Para conversarmos sobre este tema, participam do programa João Paulo Lourenço, coordenador geral de capacitação da escola, e Carlos Leandro dos Santos, analista de controle externo do tribunal e professor da ECG, que ministra o curso à distância. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de começar perguntando a vocês exatamente como é que surgiu a ideia de criar este curso e também a partir de quando será ministrado o curso e a quantos servidores ele pretende atingir. É importante citar que, para iniciar a explicação, que a educação à distância é algo já consolidado, estabelecido em todo o mundo. Países como os Estados Unidos, Canadá e Europa, essa questão já tem uma relevância muito maior do que aqui. Em alguns momentos até representa 50% do sistema de ensino desses países, né? E, seguindo essa tendência, a Escola de Contas também, do Tribunal do Estado, também se digitalizou, né? Se preparou digitalmente, tecnologicamente, para poder, no momento, oferecer essa questão do curso da educação à distância. Tá? E daí que surgiu a ideia, quer dizer, a partir dessa questão da educação à distância em outros países, que surgiu a ideia para consolidar isso no nosso tribunal. Na verdade, a gente... Só pode... Bom, a questão da educação à distância, né, ela demanda uma mudança de paradigma, né, da sociedade como um todo. E no Brasil já é uma tendência que já está sendo verificada há algum tempo, né? A Universidade Aberta do Brasil, o Programa Nacional de Administração Pública, né, que é oferecido pelo governo federal, é um exemplo do sucesso da educação à distância também no Brasil, né? Os cursos de educação à distância, eles demandam um perfil de aluno específico, né? Um perfil de aluno que seja disciplinado, um perfil de aluno que seja automotivado. E o sucesso, né, do programa que a gente está instituindo aqui na Escola de Contas de Gestão, ele se identifica até com o número de pessoas que foram inscritas, né, João, no curso, em um período de curto, né, que foi conferido para a matrícula desses alunos. Né? O João pode falar disso também com propriedade, que a gente viu que, a gente percebeu que o número de pessoas inscritas era muito maior do que a gente esperava. Né? Na verdade, o sucesso do curso, ele acaba materializando essa mudança de paradigma quanto à educação na sociedade brasileira, de que uma educação de qualidade, ela não é oferecida somente por meio de cursos presenciais. Né? A gente está oferecendo um produto, um curso de capacitação de qualidade e que pode atender a um grande público em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, essa foi a minha primeira pergunta. Quantos alunos e qual o período que esse curso vai ser ministrado? Isso. Objetivamente, foram 75 pessoas que se interessaram, mas um período de 15 dias. Normalmente, nós abrimos as inscrições com uma antecedência de 3 meses, né, para o sujeito poder já introspectar o assunto, conseguir as autorizações, as liberações. Mas esse curso nós testamos, fizemos 15 dias e conseguimos 75 pessoas. Mas 75 pessoas, academicamente, pedagogicamente, não é o ideal. Então, até para o Leandro poder trabalhar. Então, fechamos com 35 alunos. O curso já se iniciou agora dia 15, dia 15 e termina dia 18 de novembro. Né? São 30 horas, mas 30 horas de curso. Mas a educação à distância é diferente. Né? O aluno tem um período maior para poder desenvolver, ele não pode ficar 30 horas direto ali, então ele tem 30 horas de curso, mais um período maior para a execução. Só é importante ressaltar que, voltando um pouco, que nós percebemos, a escola percebeu, que cada vez mais uma dificuldade dos alunos dos municípios do estado do Rio de Janeiro em virem para fazerem o curso aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, que é a escola, e eventualmente no Rio de Janeiro. Então, essa questão da diária, a questão financeira, do deslocamento, muitas vezes as equipes são compostas por 2 pessoas naquele determinado tema, não tem como eles saírem. Uma pessoa já
prejudica a equipe. Então, essa questão, essa transposição dos cursos presenciais para a educação à distância com cautela, a gente traçou um plano e agora estamos executando. Indo nessa linha, quer dizer, já é um exemplo, um reflexo do trabalho da educação à distância, quer dizer, possibilitando que mais pessoas tenham acesso à informação. A sua aula também perpassa esse tema, quer dizer, quais são os temas principais aí do curso? O curso, ele trata de planejamento na administração pública, né? O planejamento, né, a gente percebe com a experiência na administração pública que essa função de planejamento, embora seja uma função antiga, né, é uma atividade que cabe à administração pública, que já existe há mais de um século, mas que, no caso da administração pública brasileira, é uma atividade que vem enfrentando um processo de consolidação. No governo federal, né, o planejamento público ele já está mais consolidado, mas na esfera municipal, em especial em municípios que não possuem muitos recursos para investir até em capacitação, né, de servidores, são atividades que elas estão em processo de construção ainda. A Escola de Contas, ela desenvolve um papel essencial na capacitação desses servidores para elaborar um planejamento público, né, que permita a elaboração de políticas públicas mais eficazes. Tudo bem? Então, o planejamento em si, a função planejamento em si, ela significa o quê? Bom, analisar uma determinada situação, um agravo social na área de saúde, de educação, de segurança, como está a situação da segurança no município hoje, da educação, da infraestrutura, e qual seria a situação ideal, como está hoje, qual a maneira ideal, né, de tratar a questão da educação no município. Uma vez de posse dessa situação ideal, são traçadas conjuntos de ações. Né? O que eu devo fazer para alcançar aquela situação ideal? Isso é planejar. Né? Só que esse processo de construção dessas ações, ele deve observar normas específicas que são estabelecidas pela Constituição Federal e técnicas específicas de planejamento. Então, o objetivo do curso é discutir essas questões constitucional que perpassam o Instituto de Planejamento e as técnicas que devem ser utilizadas no processo de elaboração dos planejamentos públicos. O senhor diria, né, a partir do que o senhor Leandro falou, que esse conjunto de ações define bem o papel da escola? Claro, a escola tem esse papel um papel preventivo, né? Capacitar para depois eles poderem fazer o trabalho deles. Então a gente precisa facilitar isso, né? O objetivo final desse curso, falando institucionalmente, é produtividade. Quer dizer, a gente poder capacitar a maior quantidade possível de pessoas a um custo menor. Quer dizer, eu não preciso deslocar os docentes, a questão do transporte, todo esse custo, mas com a mesma qualidade. Né? Eu acho que é isso que a gente está buscando nesse curso. E para o ano que vem, a gente vai falar talvez mais à frente, mas a gente tem boas perspectivas aí, com bastante otimismo. A própria sociedade sente o efeito desse planejamento, porque isso quer dizer, o que a escola está fazendo é um exemplo de planejamento. Exato, exato. Para a sociedade, o impacto social desse projeto, em geral, né, para a sociedade é enorme. Por quê? Quando o gestor público ele tem condições de desenvolver um planejamento público eficiente, ele consegue elaborar políticas públicas, acompanhar e avaliar políticas públicas, e a sociedade também, que reflitam os interesses mais evidentes da sociedade. Né? Então, o planejamento, um planejamento sólido, um planejamento público sólido, ele permite a elaboração e execução de políticas públicas que mitiguem, contribuam para a mitigação daqueles agravos sociais mais relevantes, aqueles problemas de saúde, de educação, de infraestrutura, que a sociedade realmente necessita. Né? Com o planejamento, o município ele consegue, por exemplo, identificar ou ainda enumerar quais são os recursos necessários para que ele possa executar determinada política de educação. E aí ele consegue, antecipadamente, né,
levantar esses recursos necessários. Quer dizer, e serve como um exemplo, um modelo, quer dizer, você utilizar da própria ferramenta da educação. Ao mesmo tempo, vai servir como modelo para outras instituições. Exatamente. O norte do curso, quer dizer, esse curso é um curso básico, daquilo, o mínimo que ele precisa trabalhar dentro da área dele, para poder exatamente atingir isso que o Leandro falou. Então, esse modelo, a gente pensa que pode ser interessante para ser replicado. O senhor falou há pouco que outros cursos, que para 2015, o senhor já estão planejando. Qual é o tipo de curso que deve ser oferecido no próximo ano? Perfeitamente. Com certeza, aqueles que, primeiro, que norteiam a administração pública, aqueles imprescindíveis para a administração pública, saberem trabalhar, e aqueles com maior demanda. Eu posso citar aqui um curso de licitações e contratos, que é um curso muito conhecido. Nós temos condições de oferecer 150, 160 vagas presenciais ao longo do ano, mas nós temos uma demanda de 500, 600 pessoas. Então, a gente acha que parte dessa demanda represada, nós teremos condições de suprir com essa questão da educação à distância. O senhor diria que a educação à distância no TCE veio para ficar? Veio para ficar. E eu acredito que com o programa de educação à distância da Escola de Contas e Gestão, né, do TCE, a vantagem para o servidor que trabalha em um município, né, distante, que teria custos para se deslocar até Niterói, até o Rio de Janeiro, para fazer o curso, vai ser enorme, né? Vai gerar eficiência na administração pública, com redução de custos, e vai gerar efetividade com ganho para a sociedade, né, por ter uns servidores públicos mais preparados, elaborando e executando as políticas públicas que serão entregues à sociedade. Na verdade, com esse programa, né, de educação à distância, quem vai sair ganhando mesmo é a sociedade. Bom, perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí. Voltamos já já com o TCE Notícia.